Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, é bem específico para quem acompanhou toda a minha história, quanto ao estágio, quanto a esse semestre turbulento que eu tô vivendo por conta da pandemia. Então, eu postei aqui várias vezes, né, que eu tava indo para o último semestre para fazer meu estágio em farmácia hospitalar, e assim eu fiz até a pandemia começar. Eu até cheguei a comentar um pouquinho das atividades que eu estava exercendo no estágio, nesse vídeo aqui onde eu comento como é que foi a minha primeira experiência, né, da primeira semana no estágio em hospital. Então eu comentei um pouquinho da parte farmacêutica e da parte dos atendentes também, já que eu fiz esse rodízio. Enfim, gente, eu comentei com vocês que eu tava gostando muito, que eu tava bem apaixonada, assim, pela área e que eu tava muito feliz em trazer esse conteúdo aqui pro canal, porque é sempre um assunto muito pedido, muito perguntado e que eu só tive uma disciplina na faculdade, nunca tive contato muito direto, então era agora no estágio que eu ia conhecer e poder trazer um pouco mais pra vocês sobre isso. Como eu fiz toda essa linha do tempo, eu me senti na obrigação de contar pra vocês o que tá acontecendo, se eu vou voltar pro hospital, se não, por que eu não vou voltar, pra onde eu vou, enfim, eu acho que é bem importante eu compartilhar isso também, já que vocês acompanharam toda essa linha do tempo. Já adianto que, como eu escrevi no título desse vídeo, eu desisti da farmácia hospitalar e eu vou pra outra área. Por quê? Por conta da pandemia, então o hospital ele isolou os estagiários, né, não aceitou mais estagiários por 120 dias. Essa contagem começou em março, então a gente estaria ainda dentro dela e eu tinha algumas opções e eu tava bem perdida, assim, cheia de incertezas, mas eu acabei me decidindo. Agora já tá tudo certo e aí sim eu vim contar pra vocês. A princípio, a recomendação que a gente teve da faculdade foi a seguinte: quem estava fazendo o último estágio em hospital, uma vez que o estágio 3 e o estágio 4 o aluno pode escolher a área que ele quer ir, então quem estava fazendo em hospital foi orientado a procurar outra área de atuação, porque provavelmente os hospitais não iriam mais aceitar os estagiários durante esse semestre, pelo menos, por conta da pandemia. Em todos os meus vídeos que eu comento sobre os estágios, eu falo que no meu curso, né, na minha grade curricular, a gente tem o primeiro estágio em UBS, em Unidade Básica de Saúde, o segundo em drogaria, o terceiro e o quarto a gente pode escolher para que área quiser ir. Então eu fiz o 3 em manipulação e o 4, então eu estava em hospitalar, fiz mais ou menos 50 horas de 405 horas que eu deveria ter cumprido. Então acabou que ou eu tentava esperar o hospital passar, né, por esses 120 dias para ver se eles iriam me chamar, com o risco de eu não conseguir fazer o estágio a tempo do final do semestre e conseguir me formar, ou eu procurava outra área de atuação, porque provavelmente o hospital não daria mais, né, nem se fosse outro hospital, e que poderia então, exclusivamente, uma exceção aberta para esse semestre, poderia ser alguma área repetida, de preferência drogaria, que é a farmácia comercial. Eu já tenho um vídeo só falando sobre a minha experiência com estágio em drogaria, onde eu atuei em uma farmácia aqui que é do complexo do hospital também, que é assim, maravilhosa, foi uma experiência incrível. E aí eu comecei então a ir atrás de drogarias, né? Então, porque manipulação eu já fiz, análises eu não tenho tanto interesse. E como geralmente drogaria é a primeira porta de entrada do farmacêutico recém-formado, eu achei que seria uma boa oportunidade para eu pegar muita experiência na área. Muita não, mas enfim, experiência na área e me sentir um pouco mais confortável para o mercado de trabalho. Então, muitas drogarias daqui não estão pegando estagiários, assim, a maioria já estava bem desanimada. Pra quem me segue lá no Instagram, cada dia era uma história diferente, ficando triste, enfim, porque são muitas incertezas. Eu não sabia se eu ia conseguir me formar em agosto, não sabia se eu cancelava, se eu protelava a minha festa, como é que ia ficar essa situação. Não sabia se eu ia conseguir apresentar meu TCC presencialmente, se ia ser de forma online. Não sabia o que eu ia fazer com o meu estágio, se eu ficava esperando, se eu buscava outra área. Enfim, então acho que vocês conseguem perceber um pouquinho do que estava confusão dentro de mim num semestre que já tem um peso enorme, né? Porque a gente está se formando, enfim, é um encerramento de um ciclo. Imagina estar passando por tudo isso junto com uma pandemia que virou tudo de cabeça pro ar. Então, nessa minha busca por drogarias, eu acabei encontrando uma que a princípio estava aceitando estagiários, mas assim, com várias restrições. E eu comecei a ir atrás um pouquinho mais, marquei uma entrevista. E minha entrevista foi terça-feira dessa semana. E, gente, olha só como a vida é doida, né? Na terça-feira dessa semana eu tinha entrevista. E na segunda-feira de noite, meu prof me ligou, minha prof responsável pelos estágios,
ela estava me ajudando, enfim, me aconselhando, tentando buscar locais também. E ela me falou que o hospital que eu estava fazendo estágio tinha acabado de entrar para o programa Brasil Conta Comigo, que é aquele programa onde a gente pode se inscrever, né, como voluntariado, ajudar o hospital, ajudar a cidade nesse momento da pandemia. E todas as horas que a gente faz nesse voluntariado são contabilizadas como estágio curricular obrigatório em hospital. Ou seja, eu podia ser chamada pelo hospital, fazer esse voluntariado que iria equivaler, né, quanto ao meu estágio obrigatório. Então vocês imaginem como a minha cabecinha ficou. Ela me falou que provavelmente o hospital poderia me chamar, mas que não era certo, mas que haveria então essa possibilidade. E aí eu fiquei bem confusa, né? Imagina, eu não sabia se eu esperava, se eu tentava me inscrever, se eu esperava pra ver se eu era chamada, mas eu ficava com medo de não conseguir cumprir as horas do estágio a tempo pra me formar. Gente, assim, 1 milhão de sentimentos. E aí, o que aconteceu? Eu pedi um sinal e fui, assim, zerada de preconceitos ou de, enfim, qualquer coisa que eu tivesse construído na minha cabeça quanto a essa drogaria, e fui fazer entrevista. Chegando lá, eu me apaixonei pela farmacêutica que me recebeu. Ela foi, assim, muito, muito, muito querida comigo. Uma das coisas que mais pesava os meus ombros quanto à drogaria é eu não saber muita coisa ainda, né? Eu não ter tido muita experiência em drogaria e eu estar no último semestre onde eu já deveria saber muito. Então, eu acho que todo curso sente isso, né? Quando a gente está se formando em um curso, a gente acha que não sabe muita coisa, enfim, é realmente assim, porque é na vivência, é na prática, é no dia a dia que a gente realmente aprende. Então, eu tava bem, assim, preocupada e ela me deixou super confortável. E eu acabei optando, então, por fazer o meu último estágio novamente em drogaria, porém em outra drogaria, agora é uma rede, não é mais essa farmácia que eu comentei com vocês, que fazia parte ali do hospital, é uma rede bem grande aqui, que tem várias, enfim, e essa drogaria em específico também oferece serviços farmacêuticos, que vai ser uma ótima oportunidade para aprender muita coisa da clínica. Eu espero que a história não tenha ficado confusa, mas eu queria muito sentar aqui e contar pra vocês todo o passar dos dias, né, o que foi acontecendo, o que me fez tomar essa decisão. Eu torço pra que eu não me arrependa dessa decisão, torço pra que eu fique tranquila com ela, que eu não fique pensando e se eu tivesse ficado esperando pra ser chamada no hospital, porque eu até conversei com a minha amiga que trabalha lá no hospital, que estava me ajudando, que ela é farmacêutica, que por um lado eu não fiquei tão sentida porque eu acho que eu não ia ter muita parte clínica no hospital de contato com os pacientes, né? Provavelmente eu não ia fazer conciliação medicamentosa, provavelmente eu não ia subir nos quartos, enfim, tudo por conta da pandemia. Então, por um lado eu consegui entender um pouco do fluxo, consegui entender o papel importantíssimo do farmacêutico dentro do hospital. E aí, vou seguir para outra área, então. Eu não sei se vocês optariam por hospitalar, por tentar esperar, ou por drogaria, estando no meu lugar, mas eu queria muito contar para vocês e vou trazer muito, muito, muito conteúdo, prometo, sobre a drogaria, sobre o que eu tô sentindo, né? Eu acho que vai ser muito diferente a minha experiência por estar mais velha, por estar me formando e por estar em outra rede do que aquele vídeo que eu postei há uns 2 ou 3 anos atrás, falando sobre o estágio 2 em drogaria. Gente, vou pedir que se vocês querem muito um tema, assim, específico sobre drogaria, que comentem aqui abaixo, que eu tô sempre lendo, sempre anotando as sugestões de vocês, e aí com certeza eu trago. Já quero fazer um vídeo assim como eu fiz sobre a farmácia hospitalar, de como foi a minha primeira semana, faço da drogaria também, enfim, vou compartilhar bastante sobre isso com vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal, eu só queria dar esse update da minha vida, o que tá acontecendo, por que eu desisti da hospitalar, por que eu fui pra drogaria, pra contextualizar mais ou menos quem me acompanha. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Agradeço muito também quem me mandou mensagem nesse período e me consolou e disse que ia ficar tudo bem. A princípio está ficando, a princípio está dando certo, então muito, muito, muito obrigada, gente, de coração mesmo. Um super beijo e até o próximo vídeo.